correndo contra o tempo, já passo a palavra, então, ao Márcio Berclass, aliás, ao Leonardo Marcondes Machado, delegado de Santa Catarina, que vai poder dar uma visão interessante aqui para o evento. Bom dia a todas e a todos. É sempre uma grata satisfação participar dos eventos do Grupo Mentalidade Inquisitória, né, já na sua terceira edição. E, claro que eu devo um agradecimento especial ao professor Jacinto por nos incluir nessa jornada e a todos os colegas que colaboram no grupo, né. Queria cumprimentar nosso presidente de mesa, o Caio Fernando, meus amigos Camilin e Márcio, e todos aqueles que estiveram no Chile, em outros eventos relacionados a essa verdadeira jornada em torno de um processo penal acusatório. Bom, eu sempre, como diria meu amigo Baldan, nós delegados, nós entramos pela cota, né? Eles permitem até 2 a cada grupo de 100. E se não bastasse isso, eles nos colocam ainda ao lado do controle externo. Todas as vezes que eu falei, eu estava do lado do Márcio, né? É um certo constrangimento, assim. Se isso não demonstra uma mentalidade inquisitória, né, eu não sei mais o que existe, né? Mas, falando especificamente do nosso tema, nós temos que admitir que nós estamos aqui num espaço de produção de conhecimento, né? Eu sempre começo dessa forma porque eu não vejo outra maneira, né? E o conhecimento, ele pode ser um conhecimento tradicional e que vai servir aos interesses da maioria, né, à manutenção do status quo, mas pode ser também um conhecimento crítico que procura contestar o que é dado como realidade e formular utopias possíveis, né? E assim, olha, sem a menor sombra de dúvida, o que nos falta hoje é, de fato, um engajamento crítico. Porque a situação atual do nosso sistema de justiça criminal, ela é absolutamente preocupante, pelo menos para aqueles que têm algum tipo de ideal democrático. Para que não fiquemos apenas numa discussão de cunho teórico, eu queria aqui citar alguns fatos, e posso citá-los porque são de conhecimento público. Aqueles que atuam no contexto da justiça criminal sabem exatamente do que eu estou falando aqui. Se nós formos a comarcas pequenas, isso foi repetido aqui por diversas vezes, existe realmente uma relação de proximidade e, sem exagero, de promiscuidade entre Ministério Público, magistratura e polícia, que é assustadora, né? Em algumas comarcas, nós temos reuniões em que esses membros, essas autoridades públicas, elas dizem, bom, afinal de contas, o que nós vamos fazer aqui? Quem nós vamos prender agora? E o juiz diz, olha, me ofereçam alguns nomes que vocês acham necessário, e o que a gente precisa é, basicamente, de um testemunho, de um reconhecimento fotográfico, disso, daquilo, e assim é feito o pacote. Isso daqui não é assim, uma história mítica. Não, isso é realidade, isso acontece, né? Isso demonstra que existe uma decisão já pré-ordenada e nós estamos apenas num jogo retórico para formalizar, através de fundamentos construídos com a participação coletiva de apenas um grupo, o que já foi decidido em termos de processo penal e segurança pública, né? Isso não é diferente em contextos maiores, em grandes cidades. Quando nós temos gabinetes de crise, e isso é recorrente em vários estados da federação, os gabinetes de crise são compostos através de força-tarefa com os maiores representantes desses poderes, e lá são feitas negociações sobre a administração da justiça penal, com a participação
do Poder Judiciário, da sua cúpula, das polícias, do Ministério Público, né? E isso tudo é negociado para depois ser traduzido em uma forma processual. Olha, nós sabemos que, em determinados contextos, quando nós temos situações de crise, em que há atos supostamente criminosos em diversas localidades, não raras vezes escolhe-se aquela localidade cujo juiz, pela competência territorial, ele tem uma filiação maior aos interesses de ordem e de segurança. E depois, através de regras de conexão, continência e de prevenção que é utilizada para fixação do juízo, antecipação, quando deveria ser a exclusão daquele juízo, a partir de uma vara são expedidas ordens de prisão e ordens de busca e apreensão que são cumpridas em um Estado inteiro. Isso é a realidade que se tem construído em termos de justiça criminal. Sem falar, obviamente, naquelas manobras realizadas quanto à criação de varas especializadas, com competência pré-determinada, mais do que uma competência pré-determinada, eu tenho um juiz pré-determinado. Isso acontece em várias ocasiões com as varas de crime organizado, com varas de lavagem de dinheiro, e todo mundo sabe bem essa história. Mas parece que tudo isso não nos constrange, né? O que a gente vê é que não há o menor pudor, a menor vergonha em adotar esse tipo de comportamento. Virou um modelo de gestão do processo penal a partir da segurança pública. E é claro que aqui, como diz o professor Jacinto, a força normativa da Constituição, ela deixa lembrança. A Constituição vira um simples referencial, como dizia um colega de uma dessas carreiras, ela tem uma construção muito abstrata, ela dificulta a operacionalização. Por isso que é necessário se apegar ao código, porque ele é mais concreto, ele tem regras mais específicas, ele resolve os nossos problemas. Bom, é claro que ele resolve, a partir de determinada ideologia, e principalmente o nosso código. Nós vemos, acima de tudo, aqui uma ausência de limite. É um sujeito que a gente pode dizer, a partir da psicanálise, que ele goza sem qualquer barreira. Ele transforma o seu espaço de poder em um local para extravasar suas próprias pulsões. Bom, e como diria Vladimir Saflat, se nós estamos numa sociedade cujo circuito dos afetos é marcado pelo medo, é óbvio que esse sujeito, enquanto autoridade pública, vai ter todo o respaldo social, né? Bom, nós temos que nos lembrar de algumas coisas básicas, né? O autoritarismo, como já diria Cristiano Fragoso na tese de doutorado e muitas outras pessoas aqui no Brasil, o autoritarismo ele é próprio do sistema penal, assim como a seletividade, né? A discussão é em que níveis de autoritarismo nós vamos operar. E, dentro desse contexto, o nível de autoritarismo é máximo, né? Se isso não é um modelo inquisitório, eu não sei mais o que é inquisitório. Veja, há uma falta de um limite ético. Se nós fôssemos a Dussel, né, são sujeitos que desprezam o fundamento material de toda a ética, que é a vida humana concreta, a produção, reprodução e desenvolvimento dessa vida digna. E isso parece que não nos constrange mais, né? E aqui eu sempre tenho insistido que um sintoma dessa mentalidade inquisitória são as prisões cautelares, né?
E diz o meu amigo Léo de Paula que eu falo das prisões cautelares porque eu, na verdade, não sou processualista, né? E todo criminólogo vai falar das prisões cautelares quando discute processo, né? Mas pode ser, né? Talvez ele tenha bastante razão nisso, né? Não é só isso. Mas por que eu me volto às prisões cautelares? Porque esse é o nosso modo de encarceramento. Esse é o nosso modo de extermínio da vida, hoje. Nós temos entre 38% e 42% de presos cautelares no Brasil, isso analisando um dado fixo. Se considerássemos o fluxo do sistema prisional, iríamos chegar ao que fala Zaffaroni em 70% ou muito mais, né? E não basta isso. Veja, um desrespeito completo a princípios básicos de um modelo acusatório. Todo e qualquer manual, do mais simplório ao maior tratado, vai falar da excepcionalidade da prisão cautelar. Que excepcionalidade é essa? Nesses números. O que nós temos é, de fato, um contexto de absoluta descautelaridade. E, se não bastasse essa tragédia, nós sabemos, através de pesquisas do Rio de Janeiro, que, desses presos cautelares, apenas 1/3, ao final do processo, cumprem pena privativa de liberdade. Ou seja, responderam preso ao longo da investigação e ao longo do processo, e, ao final, não houve uma pena de prisão. Por inúmeros motivos, prescrição, sentença absolutória, sentença condenatória, que não seja a um cumprimento de pena privativa de liberdade, isso é assustador, né? E sem o menor jogo retórico, me parece, de fato, assustador isso. E uma hipótese que eu tenho trabalhado, e que eu lanço aqui, na verdade, para teste, né, e que é algo que não está ainda bem delimitado na minha própria cabeça, mas eu quero compartilhar aqui com os colegas, é que nós temos um problema que a doutrina, como diz o professor Lênio Streck, deixou de cumprir a sua função, né? E a doutrina não constrange mais. E a gente deveria um pouco se perguntar qual que é o tipo de doutrina, qual que é o tipo de conhecimento que foi construído na teoria cautelar processual penal brasileira que é utilizada para a decretação dessas prisões. Claro, né, e aqui eu sou franco em reconhecer, que algumas decisões judiciais, talvez em sua maioria, elas não têm qualquer respaldo teórico, né? E aqui, já com o cartão amarelo, quase vermelho, eu quero ler uma decisão, e foi uma decisão, para não dizer que se aqui está ruim, em Minas está pior, né, é uma decisão de um Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na verdade, de um juízo do Rio Grande do Sul, em que se tratava de um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, e o juiz, de ofício, converte a prisão em flagrante em preventiva. Mas veja a motivação da decisão, né? Peço licença aqui para ler rapidamente, né? Por haver indícios suficientes de autoria e materialidade firmada na prova testemunhal e depoimento do condutor. Bom, aqui já tem um problema, né? Ele admite prova a partir de um auto de prisão em flagrante, né? Que gozam de presunção de credibilidade em suas alegações, homologo o presente auto de prisão em flagrante. Comunique-se à administração do presídio e à autoridade policial de origem com a recomendação para que, em casos similares, haja efetiva comunicação da prisão aos familiares. Garantia constitucional somente dispensável em casos excepcionais. Ou seja, nem foi comunicado aos familiares. Ele diz assim, olha, nos próximos casos, comunique, tá? Porque seria de bom tom, a gente pode dispensar às vezes. Não sei de onde ele tira isso, né? Continua essa decisão, em que o fundamento é o seguinte: não verifico hipótese para a substituição da prisão por outra medida alternativa, tratando-se de crime de tráfico de entorpecentes. Resolvo converter a prisão em flagrante em preventiva. Claro, fundamentado na garantia da ordem pública. Assim decido por entender que o crime é grave e de elevada reprovação social. Além disso, todos sabemos dos males causados pelas drogas, tanto aos usuários como a seus familiares e à sociedade em geral. Some-se a tanto as dificuldades enfrentadas pelos órgãos de persecução penal no combate a esse tipo de delito. Ou seja, converte-se uma prisão em flagrante preventiva para estimular a atuação dos órgãos de segurança pública.
Quando presos em flagrante, é importante que permaneçam presos, tanto para evitar a prática de novos fatos, como para servir de exemplo àqueles que se dedicam a tal prática. Ainda, a manutenção da prisão estimula a atividade policial, ou seja, uma espécie de Viagra da atividade policial, e resulta na diminuição do sentimento de impunidade que impera no meio social. Pois os cidadãos de bem, né, naquele puro maniqueísmo, né, típico de um positivismo criminológico, né, o bem e o mal, né, a nossa luta contra eles, eles esperam que os elevados tributos sirvam para tornar efetivos os órgãos de segurança, os órgãos de persecução penal. Perdão. Com esses fundamentos, converto a prisão em flagrante e preventiva. Enfim, é isso, né? Uma decisão judicial datada de 14 de março de 2014, ou seja, depois da reforma promovida pela Lei 2.403 de 2011, quanto às cautelares, né? E que o objetivo anunciado era justamente reforçar ainda mais a excepcionalidade da prisão cautelar, né? Encerrando, só para pontuar algumas coisas, eu acho que a gente precisaria olhar um pouquinho também para o que foi construído em termos de doutrina processual penal na teoria cautelar, né? A gente sabe que nós temos, principalmente numa teoria tradicional, uma forte influência dos trabalhos de Calamandrei, né, da sua introdução aos estudos sistemáticos de provimento cautelar, de 1936, em que essa doutrina é adaptada ao processo penal por alguns nomes bastante conhecidos de uma teoria tradicional de processo, e que vão afirmar que o fundamento ou a finalidade das medidas cautelares seriam o seguinte, né? Abre aspas, uma administração eficiente da justiça penal. Ou então, outro autor bastante conhecido no Brasil, clássico de processo penal, vai afirmar que a finalidade das cautelares seria tutelar o interesse punitivo do Estado, consubstanciado na provável condenação do réu. É claro que várias decisões não têm qualquer tipo de fundamentação teórica, mas me parece, e é apenas uma hipótese, né, que esse tipo de construção de conhecimento, ou esse tipo de teoria tradicional que nós adotamos, e muitas vezes com incorporação de conceitos do processo civil, de um discurso securitário, de um discurso de risco para o processo penal, com toda a problemática de uma teoria unitária, como já foi denunciado pelo professor Jacinto Coutinho, né, não nos permite também sequer constranger esse tipo de decisão, né? Nós não temos, infelizmente, na sua maioria, claro que há exceções, uma teoria consolidada de vertente crítica. Bom, e aqui, para encerrar, eu, por repetidas vezes, citei o professor Jacinto, mas não teria como deixar de citá-lo agora no final. Lembro de uma frase dele, em um dos seus trabalhos, que ele diz que é necessário que, mesmo os incansáveis Pilatos, eles escolham o lado que vão atuar, né? E é essa a nossa responsabilidade, a partir de um conhecimento crítico ou de um conhecimento conservador do status quo. E o resultado, né, todos nós sabemos. Muito obrigado, bom dia a todos.